Tá? Então, Ok. a nossa convidada de hoje, a Patrícia Blanco, ela é formada em Relações Públicas pela Faculdade de Comunicação Social Casper Líbero, com pós-graduação em Marketing pela FPM, eu também, viu? Ah, que É bom. atualmente presidente executiva e do Conselho Diretor do Instituto Palavra Aberta, entidade que coordena o Educamídia, programa que visa capacitar e engajar educadores e instituições de ensino no processo de educação midiática de jovens, desenvolvendo seus potenciais de comunicação nos diversos meios, a partir da interpretação crítica das informações, produção ativa de conteúdos e participação responsável na sociedade. Você sabe que eu li agora aqui o finalzinho, quando você diz participando, né, da educação midiática de jovens e, principalmente, estimulando a produção ativa de conteúdos. Esses jovens estão fazendo isso, Patrícia? Como é que é? Me conta. Seja Bom, bem-vinda. primeiro, obrigada, Regina, obrigada pelo convite, uma alegria estar aqui, podendo tomar esse café com vocês, adoraria que fosse presencial, né? A Raquel faz um café ótimo, adoraria, né, Raquel, que a gente estivesse juntos aqui. Então, primeiro, agradecer demais essa oportunidade, cumprimentar a todos e a todas que nos acompanham aqui, e dizer que, sim, né, em parte, o jovem tem tido uma atuação na produção de conteúdo de uma forma muito mais ampla, vamos dizer assim, do que no passado, principalmente com o advento das redes sociais, do poder de publicar, do poder de postar, né, dessa possibilidade que as ferramentas digitais nos deram para que a gente também produzisse conteúdo. A pergunta é, será que eles estão produzindo conteúdo de forma coordenada, de forma ética, de forma responsável, para que eles possam, né, aproveitar todo esse universo fantástico que essas ferramentas nos trouxeram para praticar uma cidadania mais ativa ou não? Né? Eu acho que esse é o ponto que a gente entra na questão da discussão da educação midiática. Né? Como preparar esses jovens para que eles possam, ao aprenderem a lidar com questões da comunicação, como eles podem se tornarem protagonistas das suas histórias, né? Das suas narrativas, das suas histórias de vida, e com isso poderem participar mais ativamente da sociedade conectada e da própria democracia. Certo. Patrícia, me parece que você tem uma apresentação muito interessante para compartilhar com todo mundo. Se você quiser iniciar a sua apresentação, e aí depois disso as pessoas podem fazer as perguntas. Por favor. Ótimo. Eu Eu só vou, quero pedir então... para as pessoas fecharem os microfones. Nem sei se o meu está aberto aqui, não, né? Anelisa, sim. Ai, desculpa. Não, imagina, só porque eu estou conseguindo te ver aqui, só isso. Nossa, eu vou ver como que eu desligo aqui. Tá, joia. Enquanto isso, eu vou vendo aqui para compartilhar a apresentação. E aqui, só um pouquinho, apresentação de slides. Bom, vocês estão conseguindo ver aqui já? Legal. Bom, eu queria trazer aqui para vocês o tema, né, da nossa conversa de hoje, como a educação midiática pode auxiliar na formação de audiências críticas, né, e eu... Patrícia, sumiu o seu som. Acho que eu cliquei sem querer, desculpa. Então, bom, voltando, né? O que eu queria trazer aqui é essa reflexão, né? Que o tema é a educação midiática na formação de audiências críticas, mas como que a gente pode fazer essa junção de jornalismo e educação midiática para melhorar, né? E trazer novos leitores, trazer leitores que consigam interpretar corretamente as informações que recebem, sabendo, entendendo, né? O que é o jornalismo profissional, como ele faz, como é diferente de um simples
post colocado por qualquer pessoa, né, sabendo entender exatamente o papel da imprensa, principalmente como pilar de sustentação da democracia. Então, por favor, gente, se vocês tiverem perguntas, é um bate-papo, tá? Eu só fiz essa apresentação para dar para a gente iniciar as conversas aqui, que eu posso fazer um overview bem rápido, para que a gente possa depois bater um papo bem legal. Bom, a questão, né, que a gente sempre coloca é o que é, primeiro, a educação midiática e por que ela é tão importante nos dias atuais. Todos sabem que a gente saiu, né, de uma era de escassez de informação, né? Muitas vezes a informação é disposta numa enciclopédia na sala de casa, né? Ali colocada na estante, bonita para todo mundo ver. Sim, eu sou dessa época da enciclopédia britânica, né? Que fazia com que a gente era quase proibido a gente pegar um livro da enciclopédia, né? Sem pedir autorização, para uma era onde a gente tem uma abundância informacional tremenda, né, que é muito bem colocado, adoro essa imagem do hidrante com a água jorrando, que mostra exatamente essa abundância informacional. E tem um autor americano que diz que faz uma correlação, né, que hoje consumir informação de qualidade é tão desafiador quanto você beber a água desse hidrante com uma colher de café. Então, como que você consegue pegar ali aquela informação, separando o que é uma informação de qualidade, uma informação que te serve, de tudo que é produzido o tempo todo nesse ambiente informacional. E sem contar, né, que a gente tem hoje um desafio adicional, né, que é lidar com os novos formatos, né, nessa convergência que existe entre o consumidor e o produtor de conteúdo, é o prosumer, né? Todos nós passamos de meros consumidores passivos de informação para produtores ativos de conteúdo o tempo todo. E esse conteúdo que a gente produz, um post que a gente passa para frente, que a gente compartilha, uma mensagem que a gente curte, algo que a gente está ali simplesmente interagindo e mandando para frente, até dando o nosso aval para aquele conteúdo. Então, esse desafio de entender o que quem somos nós nesse universo de abundância informacional é muito importante. Né, aqui a gente gosta dessa imagem também, que ela mostra um pouquinho esse universo informacional que a gente vive, que mistura, né, a desinformação com a infodemia, que foi o termo cunhado pela OMS, logo no início da pandemia, em fevereiro de 2020, quando a OMS, né, julgou tão grave quanto a pandemia do coronavírus, a pandemia de desinformação sobre o coronavírus, que eles chamaram de infodemia, que gera uma poluição informacional absurda, né, fazendo com que a gente realmente tenha um desafio de separar, né, o que vale do que não vale, o que é desinformação do que é uma informação de qualidade. A gente tem um desafio adicional também aqui no Brasil, que com relação à falta de entendimento, né, e a falta de conhecimento sobre o que é fato, né, o que é um fato narrado, colocado por um veículo de comunicação, de uma opinião. Esse estudo da OCDE foi divulgado em maio, agora em maio desse ano, e mostrou que 2/3 dos adolescentes brasileiros, ou seja, 7 em cada 10 adolescentes de 15 anos avaliados pelo PISA, não conseguem distinguir fato de opinião. E se a gente jogar esse dado de 7, né, em cada 10 para a sociedade como um todo, a gente chega, né, numa sociedade, e quantos de nós aqui não vemos muitas pessoas confundirem o editorial de um veículo com a matéria jornalística produzida a partir de critérios rígidos de execução daquela matéria. É uma confusão que o consumidor de informação não consegue separar. Isso gera,
né, um processo muito complicado de entendimento da notícia e, com isso, o entendimento do papel da imprensa. Outro ponto que esse estudo trouxe é um ponto que a gente vem batendo na tecla aqui há muito tempo, né, sobre a questão do nativo digital. Por muitos anos, a gente falou, não, a geração que está nascendo aí, ela já é uma geração pronta, ela já veio com chip implantado, ela sabe mexer em todos os equipamentos, né, de internet e tudo mais, eles são nativos digitais. Mas hoje o que a gente vê é que esses nativos digitais, eles têm, sim, habilidades e facilidade em mexer com hardware, mas eles são inocentes digitais, eles não têm o discernimento, o conhecimento para interpretar esses conteúdos, para saber, por exemplo, navegar com segurança nos ambientes digitais, e isso faz com que a gente precise, né, levar a essas crianças, principalmente, jovens que estão entrando pela primeira vez no ambiente digital, e olha, cada vez mais cedo, né? Quantas vezes a gente não vê uma criança de 2, 3 anos com iPad na mão, sozinhos, né, navegando, e esse iPad, ou esse iPhone, ou esse smartphone, muitas vezes não é da criança, ele vem carregado com os algoritmos dos adultos, dos pais, das mães que têm esse equipamento e podem acessar conteúdos totalmente fora, né, de conteúdos adequados para as suas idades. Então, é preciso que a gente mude um pouco essa visão do nativo digital e passe a pensar nesse inocente digital. Então, com isso... Patrícia, dá licença só um pouquinho, que eu achei muito interessante o que você falou, porque até vem em contra essa questão da fake news. Quando você diz que 2/3 dos adolescentes brasileiros não consegue distinguir fato de opinião, é porque possivelmente eles se alimentam do que é publicado na internet, e assim a esmo, né? Então, eles acabam se alimentando de fake news, né? Então, eles não estão se alimentando daquela informação consistente e aquela informação clara, produzida pelos jornais, pelas revistas e pelos sites de jornais e revistas, certo? Exatamente. Então, o grande problema é quando a gente coloca naquele universo da informação, onde a gente passou a consumir a informação que chega via plataformas digitais, na palma da nossa mão, no celular, a gente começou a não conseguir separar, né, os gêneros textuais, não conseguir separar, por exemplo, o que é uma publicidade, um conteúdo patrocinado, de uma opinião pura e simples, de um fato jornalístico, de uma matéria apurada, tudo ficou misturado, né, nas nossas timelines, de forma no qual a gente está acostumado, a gente se acostumou a navegar por listas, né, e essa confusão, ela gera, sim, um ambiente propício para a desinformação. Quando você não consegue interpretar corretamente, né, a opinião da sua, né, a gente brinca do tiozão do Zap, né, que ficou o famoso tiozão do Zap, que coloca aquele textão de opinião na rede social dele, e a gente interpreta aquilo e acredita naquilo como se fosse um fato, né, você começa a ter as distorções que levam a uma desinformação muito grande. A gente vê, por exemplo, a gente viu isso acontecer muito no começo da pandemia, com aquelas opiniões que vinham desencontradas, né? Aquele post que vinha de um pretenso médico que tinha visto um monte de gente morrer e que tinha tomado não sei das quantas, que você começa uma onda, né, que é uma opinião que começa a ser construída a partir de uma informação qualquer, tirada da cabeça de um indivíduo, e começa a ir ao processo de desinformação. Então, esse ponto de separar, eu acho que, para mim, um dos principais pontos, Regina, de entender o universo da informação é separar o fato de opinião, né? Tem um ex-ministro do TSE, Henrique Neves, que ele falou uma frase uma vez que eu gosto sempre de repetir, que ele diz o seguinte: não existe opinião falsa, né? Opinião a sua, a minha, não existe opinião falsa. Existe opinião ruim, não embasada, né? Não feita a partir do desconhecimento e aí até de interesses, né, escusos aí nesse processo, mas é uma opinião. Agora, fato
né, você tem como contestar, você tem como mostrar evidências, você tem como mostrar o propósito e assim por diante. E esse é um dos principais objetivos da educação midiática, né, que é justamente fazer com que o cidadão, e aí, né, de qualquer idade, consiga, né, desenvolver habilidades para fazer uma leitura crítica da informação. Em qualquer ambiente, em qualquer dispositivo, em qualquer veículo, em qualquer meio. Né? Inclusive, a gente fala muito, Regina, que hoje, né, a gente tem tudo é mídia. Né? A gente é uma mídia. Então, quando a gente coloca uma camiseta que tem uma frase, a gente tem que saber interpretar o que é aquela frase, o que aquela pessoa quis dizer com aquela camiseta. E quantas vezes... Patrícia, desculpa, Não, a semana imagina... passada nós recebemos o professor Marcelo Barcelos, que ele é especialista em 5G, e ele estava falando das cidades sensoriais e que os jornalistas vão andar com sensores no pulso para captar os sensores das cidades, de tempo, de trânsito, de crimes, etc. Então, na verdade, a gente é a mídia e a gente também recebe a mídia, né? A gente vai ser um sensor de mídia, pelo que eu entendi. E aí quando você pega essa visão do prosumer, né, que é a visão do produtor-consumidor, é exatamente isso. A gente é a mídia e a mensagem ao mesmo tempo, porque a gente está produzindo conteúdo quando a gente, por exemplo, a gente está lá navegando pelo Waze, né? Você está recebendo aquele conteúdo, mas você está produzindo, porque o seu GPS está ligado e está mostrando para onde você vai. Então, a gente tem que, no caso de mensagens informativas, por exemplo, você precisa saber desenvolver essa habilidade. Então, o Palavra Aberta, que é uma entidade que nasceu há 12 anos atrás, com apoio, inclusive, né, fundamental da ANER, né, um dos participantes ativos na fundação do Palavra Aberta. Nossa primeira sede, viu, Regina, foi a sede da ANER, porque Eu nós sei, eu te encontrei lá a primeira vez. nós nem tínhamos espaço físico ainda, então, sempre desde o começo a ANER nos apoiou intensamente na criação do Instituto. Era o Roberto Mulhaert, o presidente, não era, se eu não me engano? Era, O né? presidente era o Roberto Mulaete e teve muito, o Palavra Aberta teve muito o DNA do Sidney Basile, Ah, sim, da Abril, sim, vice-presidente da Abril. vice-presidente da Abril, que era vice-presidente da ANEL também, e Sim, infelizmente nos deixou muito muito cedo. cedo, precocemente. Então, foi realmente a ANEL sempre nos apoiou. Mas o Palavra Aberta nasceu com o objetivo de ser um instituto de propósito específico, que eu brinco, de defesa e promoção da liberdade de expressão. Então, a gente começou estudos, né? A gente está dividido em 3 áreas grandes de atuação, uma área de centro de estudos para, né, desenvolver trabalhos, incentivar a produção acadêmica na área de estudos que tratem sobre liberdade de expressão, sobre liberdade de imprensa, sobre direito à informação, que, né, a gente consegue, a partir daí, sustentar o segundo pilar, que é o pilar de publicações e eventos. E o terceiro pilar é o pilar de advocacy mesmo, é a gente trabalhar junto com os poderes constituídos a questão da defesa da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa, da livre iniciativa, do livre acesso à informação. E aí, nessas andanças entre centro de estudos e advocacy, né, a gente começou aqui a ficar muito incomodados com a falta, né, de entendimento mesmo da sociedade sobre esse novo cenário que a gente estava vivendo. Eu usei chamar, Regina, de a nova era da liberdade de expressão. E enquanto a academia estava olhando para o retrovisor e pesquisando questões ainda da época da ditadura, da época do período de exceção que a gente viveu, da censura, que foi um momento marcante, muito importante, que a gente não pode esquecer jamais, mas a gente vivia, desde de 88, um novo cenário de liberdade de expressão. E aí, com a chegada, né, dos novos formatos, das novas tecnologias e das novas possibilidades de publicação, a gente precisava trabalhar, né, essa questão da liberdade. O que é a liberdade de expressão hoje? Como que a gente atua nesse ambiente onde todo mundo tem voz, onde todo mundo pode falar, onde a gente saiu de uma comunicação unidirecional, né, de poucos para muitos, de uma comunicação multidirecional, de muitos para muitos o tempo todo. E aí a gente chegou na educação midiática e informacional,
que é uma competência, uma área do conhecimento da comunicação que reúne a educação e a comunicação, que vem sendo discutida já há 40 anos, começando como educação para os meios, aqui no Brasil, muito forte em educomunicação, e, mais recentemente, trabalhado pela Unesco como alfabetização midiática e informacional, o MIL, né? Media Information Literacy. E aí a gente começou a ir atrás, e assim, eu me encantei com o tema, principalmente pelo potencial que ele tem de justamente fazer com que o cidadão educado midiaticamente exerça plenamente a sua liberdade de expressão. Então, é isso que junta, né, que une, né, a educação midiática com o Palavra Aberta. Então, nós criamos em 2009 um programa formal, o Educamídia, né, que tem como objetivo difundir esse conceito, engajar a sociedade e formar professores, multiplicadores e jovens, né, no desenvolvimento, para que eles desenvolvam seus potenciais de comunicação, e aí a partir de habilidades de leitura crítica da informação, produção ativa de conteúdo e participação responsável na sociedade. Esse conjunto de habilidades, eu gosto de trazer o que a gente chama da mandala da educação midiática, que resume bem o que a gente está falando aqui. No eixo ler, por exemplo, a gente tem a leitura crítica mesmo, a análise da informação, de onde ela vem, qual o propósito, como ela foi feita, qual a técnica utilizada, é um fato, é uma opinião, é uma crônica, por que aquela informação chegou para mim, qual é o objetivo dela, o que ela quer de mim, né? Porque muitas vezes, principalmente nesse ambiente de grande produção de informação, a gente tem que verificar sempre o que essa informação quer de mim. E olha que interessante, né? A desinformação, o conteúdo que é para desinformar, ele sempre vem com aquela mensagem do call to action. Mande por o maior número de pessoas possíveis, compartilhe isso agora. Então, ela gera, né? Ela quer gerar em você uma ação de replicar. Nesse eixo da leitura crítica também, a gente trata muito sobre as ferramentas de busca, por exemplo, né? Como que você faz uma busca, você consegue ter um resultado mais efetivo, melhor de uma busca, né? Como que você separa, por exemplo, o que é uma publicidade, quando desse resultado de busca e assim por diante. O eixo escrever, ele vai na linha daquilo que a gente falou logo no começo, que é como o desenvolvimento de habilidades, do conhecimento desse jovem, pode melhorar a fluência digital dele e favorecer na autoexpressão, transformando esse jovem num protagonista, né, da sua história. Então, isso é algo muito forte também na educação midiática. E o terceiro eixo é o que resume tudo, que eu já falei anteriormente, que para mim é o que é a razão de ser do Palavra Aberta tá com o Educamídia, que é justamente a participação cidadã, a ética responsável, e com isso o fortalecimento da liberdade de expressão. A gente tem, né, dentro do conceito da educação midiática, do media literacy, a gente tem o news literacy, que também é um eixo, né, que faz parte desse guarda-chuva da educação midiática, que é a literacia para entendimento dos veículos de comunicação, da notícia. Ela é muito forte, ela aparece, aqui esse gráfico ele resume bem, né, as caixinhas que ele vai descendo, ele aparece muito fortemente, inclusive, nos currículos escolares, né? Então, como que você trata, né, o letramento digital, né, desse conhecimento geral para desenvolver as habilidades de aprender, ler, escrever e participar? Como que você desce no media literacy, que é a educação midiática propriamente dita, com a capacidade de acessar, analisar e criar mensagens, né, diversos contextos, para o news literacy, que é ter a capacidade de entender, analisar e julgar a credibilidade dos veículos, né, de comunicação, dos jornais, para parar de achar, né, que que a imprensa é isso, a imprensa é aquilo, que, né, jogar tudo no mesmo balaio e não conseguir interpretar os conteúdos. A gente fala muito que a educação midiática é uma ferramenta muito importante, né, como fator de equidade, como fator de trazer, né, acesso, e com isso a experiência, né, dos jovens nesse ambiente conectado,
ele tem que ser interpretado como um direito, né, dos cidadãos, e tem um pesquisador italiano, que é o coordenador da Comissão Europeia para a Educação Midiática, que é o Paolo Celotti, que ele fala muito essa frase que eu repito aqui, virou meu mantra, que é: no ambiente atual e diante das inovações esperadas, não é mais uma vantagem ser mediaticamente educado, mas sim uma desvantagem debilitante não ser. E a gente viu isso aqui acontecer, né, essa vantagem debilitante, desvantagem, né, que é debilitante, no caso do auxílio emergencial. Quantas pessoas não caíram em golpes, quantas pessoas não conseguiram recuperar ou acessar o auxílio emergencial porque era um dispositivo digital, não conseguiam interpretar as recomendações que vinham, né? Isso acontece diariamente, principalmente com públicos mais vulneráveis e público da terceira idade. Então, é necessário que a gente enfrente isso aqui como sendo uma ferramenta fundamental para as próximas gerações. E a educação midiática aparece na Base Nacional Comum Curricular, é uma porta de entrada, né, que fala sobre como fazer jornalismo, né, ou como planejar notícias, os gêneros jornalísticos, a ética jornalística. Olha quanta coisa legal a gente pode, né, aproveitar da base curricular brasileira para entrar com a educação midiática e o news literacy, né? É um processo de aprendizagem que a gente fala que a educação midiática não é o que você aprende, mas como, muito parecido com o processo do jornalístico mesmo, né? Então, a gente questionar, refletir, discutir, criar, e aí é um ciclo virtuoso, né, de perguntas que fazem com que o cidadão desenvolva essa análise crítica, né? Aqui um pouco do Palavra Aberta, mas vou para o lado do que a gente faz. A gente tem também, dentro da área do news literacy, o papel importantíssimo da checagem de informação, né? Principalmente porque eu gosto muito dessa frase aqui, que é de um ex-senador americano já falecido, que ele diz, né, você tem o direito à sua própria opinião, mas não aos seus próprios fatos. Aquilo que o presidente Trump colocou, né, lá como os alternative facts, elas não podem acontecer. Não existe fato alternativo, existe pontos de vista diferentes, mas fato alternativo, gente, não tem, né? Então, vamos lá. E aí, eu queria me deter um pouco mais aqui nesse espaço, que eu sei que tem muitos jornalistas, muitos executivos de revistas aqui nos acompanhando, sobre o papel, né, do jornalista e dos veículos de comunicação na implantação da educação midiática e, com isso, na formação, né, dessas audiências críticas. O jornalismo ele tem que ir além da checagem, né, ele tem que mostrar, ele tem um papel pedagógico, né, de ensinar para o seu leitor, né, o que é uma informação de qualidade. Sim, isso é necessário. Os jornais, os veículos, as revistas, quem faz conteúdo jornalístico precisa, né, levar com clareza, né, a informação para o seu público, ao melhorar a transparência de como foi produzida aquela matéria, como se chegou naquele furo de reportagem. Não estou dizendo aqui que é preciso que a gente revele suba, né, o derrube o sigilo da fonte, mas sim contar, né, o passo a passo da produção daquela informação, porque a gente precisa educar o leitor para que ele saiba interpretar corretamente aquela matéria jornalística que a gente está oferecendo para ele. O New York Times começou um trabalho muito interessante, né, que ele começou a tirar jargões do jornalismo que eles julgavam ser amplamente conhecidos e passaram a explicar, né? Então, eu brinco, quando a gente fala, né, aqui entre nós, o mainstream media, o hard news, né? Quem sabe o que é hard news, além de nós? A gente precisa explicar, o hard news é isso, né? Mainstream media é isso, né? Até para trazer para perto, né? Para que esse leitor consiga interpretar corretamente. Um outro ponto que a gente gosta muito de trazer é como que os veículos podem ajudar na promoção da educação midiática.
Esse é um exemplo de um conteúdo interativo feito pela BBC Brasil, né, que mostra, né, conteúdos de mensagens enganosas e como você pode, né, evitar esses conteúdos ou se livrar deles, não passar para frente. Então, é um conteúdo interativo muito legal, super bem feito. Um outro ponto, né, a sensibilização da sociedade com relação ao fazer jornalístico, né? A gente, no ano passado, a gente estava super indignados aqui sobre a falta de entendimento do jornalismo. Isso já era uma coisa que me deixava angustiadíssima, né? Quando você pegava pessoas né, super bem formadas, do nosso rol de amigos e tudo mais, que falava isso aquele veículo de comunicação não mostra, isso, aquilo, isso é lixo, isso é, né, assim, misturando conceitos, né, e não sabendo realmente como funcionava o jornalismo. E aí, o que a gente preparou, né? Com a intenção de explicar como o jornalismo foi feito, a gente criou um projeto chamado Jornalismo Conhecer para Defender, com pílulas, né? Era uma websérie mesmo, com pílulas de o que é o jornalismo, por que ele importa, o que é notícia, qual o método jornalístico, edição e ponto de vista, jornalismo em tempos de smartphones, né? Como que nasce uma notícia. E esse ano, agora em setembro, a gente lançou um documentário, né, a partir dos depoimentos de 6 jornalistas de diversas redações diferentes, a gente lançou Os Bastidores do Jornalismo, que é um documentário que tem começo, meio e fim, né, que conta como nasce uma pauta, como ela é feita, como ela é checada, como ela é editada, e como ela chega para o público. É uma forma da gente sensibilizar a sociedade, né, e de tentar educar essa sociedade mediaticamente para que elas possam interpretar o conteúdo adequado. Existem projetos muito legais sendo feitos por associações, instituições criadas por veículos de comunicação. Esse programa, o Ler e Pensar, é do grupo GRPcom do Paraná, da Gazeta do Povo. Eles têm esse projeto, já fez 20 anos, esse ano, completou 20 anos, justamente para ensinar mesmo o professor a como interpretar o conteúdo, como ensinar os seus alunos a utilizar matérias jornalísticas nas suas aulas. Esse projeto foi lançado em 2019, uma parceria do Palavra Aberta com o Estadão na sala de aula. São reportagens do Estadão, no qual a gente pega e ajuda, né, a montar planos de aula a partir de matérias. Então, é muito legal, porque tem o olhar do jornalista que produz a matéria e tem o olhar de um educador que pega e fala, olha, esse assunto você pode tratar na aula de cultura geral, na aula de cultura digital, na aula de geografia, e dando sempre a camada de educação midiática. Outros exemplos, né, que aparecem muito, principalmente nos manuais da Unesco, de como, né, fazer, como que o jornalismo pode auxiliar a educação na formação dessas audiências críticas, é incentivar a produção de jornalismo cidadão, né, desse jovem principalmente, estabelecer uma rede de conexão entre jornalistas e jovens. A gente fez um projeto esse ano experimental chamado Semana da Imprensa na Escola, né, no qual a gente sugeriu que jornalistas adotassem escolas, adotassem salas de aula, né, fossem até as redações para contar como era a sua profissão, o que você fazia, né, justamente para fazer algo que é muito importante, que o jovem passe a valorizar a informação que vem dos veículos de comunicação, feitos com critérios, com ética, com responsabilidade, como um diferencial. E, ao reconhecer como sendo um diferencial e sendo importante, passem a consumir esse conteúdo e até pagar por ele. Né? Ô, Patrícia, desculpa. E você falou que você fez essa programação para que os jornalistas adotassem as salas de aula. E aí, você tem algum retorno disso ou ainda não, por conta da pandemia? Então, foi muito interessante esse primeiro. Foi ainda experimental por conta da pandemia, porque a ideia era que realmente tivesse um encontro presencial, né, desses alunos e tudo.
A gente fez essa Semana da Imprensa em parceria com o Joca, que é um jornal para crianças e adolescentes, e fizemos com a GEDUCA, né, que é a Associação dos Jornalistas de Educação. Teve o apoio da ANE, da ABET, da ABAP, da NJ, da ABRAGE, mas o que a gente viu é que assim, nós tivemos diversas iniciativas acontecendo, né, e o jovem participando, a gente fez um ciclo de debates e tudo, mas ainda não atingiu o resultado que a gente gostaria. Foi realmente um primeiro, acho que a gente aprendeu muito, mas a falta do presencial fez toda a diferença. Então, acho que para o ano que vem a gente precisa, né, espero que a Omicron não venha, né, suspender todas as aulas de novo, que a gente consiga ter isso presencial. Então, aqui só realmente questões que eu acho que dá para a gente agora partir para o debate, e só queria terminar com essa frase aqui, que é da Unesco, que este ano, assim, depois de muito tempo, né, a Unesco separando Media Information Literacy de uma área que eles têm, que é a defesa do jornalismo profissional, esse ano houve a junção dessas duas áreas. Todo ano, no dia 3 de maio, comemora-se o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. É uma data que foi criada há 20 anos atrás e tem como objetivo, né, mostrar a importância da gente reafirmar o papel da imprensa para a manutenção das democracias. E esse ano, todo ano eles soltam uma nota técnica, né, qual é o mote, né? E esse ano, na nota técnica que embasou o Dia Mundial, que tratou sobre a informação como um bem público, eles colocam como um eixo fundamental, né, para a formação de audiências críticas à educação midiática. Então, eles reconhecem que se nós não tratarmos, né, dessa qualificação, né, do público, para que eles consigam interpretar corretamente as informações que eles estão recebendo, a gente não vai ter futuro para o jornalismo. Então, por isso que eu gosto muito de falar dessa união. A gente tem que estar junto, educação, comunicação, jornalismo, para poder formar novos leitores que realmente considerem, né, a imprensa como um ativo fundamental para a manutenção da democracia. E aí eles colocam, né, essa frase tirada dessa nota técnica, né, não haverá jornalismo de qualidade sem a participação de qualidade, né, dos cidadãos no debate público. E para alcançar isso, habilidades midiáticas e informacionais precisam ser enfatizadas e disseminadas equitativamente entre todos os cidadãos. Então, é um pouco isso aqui, a nossa equipe toda aqui, e então, queria agradecer, vou parar de... Ô, Patrícia, obrigada. Acho que é interessante isso, porque até outro dia eu estava conversando com você, que uma das coisas que nós queremos fazer na ANER é justamente isso, é uma incubadora de novos leitores, né? A gente até começou uma conversa interessante, porque eu acho que... E tem que atacar onde está a educação, né? Atacar as escolas, preparar essas incubadoras, trabalhar isso com esses leitores, né? Porque se nós não, de fato, não atuarmos enquanto sociedade civil na formação desses novos leitores, eu acho que vai ficar difícil, né? Eu acho que a sociedade civil tem um papel fundamental, o jornalismo tem um papel fundamental, os institutos, as associações que puderem acessar esses leitores, né? Chegar até eles e, de fato, iniciar essa formação, né? Ensinar isso para eles, né? Como é que é isso? Como é que você desenvolve esse teu senso crítico? Como é que você avalia? Como é que você separa fato de opinião, né? Enfim, como é que você foge do fake news e não anda a galope no fake news, né? Como se ele fosse seu irmão enfim. Então, eu acho que... E esse ponto, né, Regina, desculpa, só acho que é fundamental, né? A gente tem que entender, nesse processo de prosumers, né, que todos nós somos produtores de conteúdo. E se a gente não passar a entender que a gente também tem responsabilidade, né, e eu acho que é isso que faz um pouco o papel que a gente sempre fala, eu não gosto muito dessa palavra, virou muito moda, mas é um pouco que resume, é o empoderamento do cidadão, para que ele entenda o seu papel na sociedade.
ele vai, com isso, conseguir separar o joio do trigo, né? Fazer com que reconhecer o trabalho ético e responsável de um veículo de comunicação. Eu acho que esse empoderamento é fundamental, né? Empoderamento do cidadão como um todo, né? Pessoal, perguntas? Marcelo, você que é tão curioso. O Marcelo, ele participa de tudo. Ele participa dos encontros com o Facebook, do Acelerando, participa dos cafés da NEP, participa das coisas da NJ, né, Marcelo? Que legal, Marcelo. Então, o Marcelo já ganhou 2 xicrinhas, hein? Não, o Marcelo já Então, a gente vai ganhou um chegar. conjuntinho. Marcelo, e aí? Fala um pouquinho para a gente. Esse é o grande desafio nosso aí, né? Como a Patrícia comentou, da gente... eu acho que com esse advento das redes sociais e essa nova forma das pessoas se comunicarem, né, ou buscarem informação, que é aqui o nosso caso, ela se misturou muito com a questão da opinião, né? E hoje acontece que até mesmo uma matéria ela pode até ser vista pelo leitor como uma opinião. Então, acho que o grande desafio nosso é realmente mostrar o que é, né, o diferencial, o que é uma matéria jornalística, que é um produto, né, de informação da opinião, né? Esse, para mim, tem sido um grande desafio. Como é que você está fazendo isso aí no seu jornal? Olha, a gente está trabalhando com o jornal cotidiano, né? A gente trabalha com informação do dia a dia. Tem sido mais com informação. Eu deixo a opinião para os nossos colunistas, né? Que são de diferentes segmentos, falam de diferentes coisas, do direito ao esporte à opinião pessoal, né? Então, assim, a gente não vem emitindo opinião no sendo editorial que a gente faz. Nós todos estamos com matérias sendo lançadas diariamente no site e a gente compila as principais informações e fazíamos um PDF que circula todo sábado, né? Então, a gente procura não trazer opinião para dentro da matéria, né? Deixar bem claro o que é a opinião de quem está sendo feita. Obrigada, Marcelo. Nada, eu que agradeço aí a oportunidade. Está ganhando sua xicrinha já, hein? Patrícia, a Márcia... Esse ponto, só um pouquinho, Marcelo, obrigada. Eu acho que você trouxe algo que é super importante, né? Como o próprio veículo, né, pode auxiliar nessa explicação do que é o quê, né? Eu brinco sempre essa questão. Porque quando um leitor desavisado, né, que desconhece o que é a opinião de um veículo que está ali exposto no editorial, de uma opinião do colunista, né, que foi convidado para esboçar, para fazer uma visão que é dele, né, da matéria, da cobertura jornalística feita pelo veículo, ele precisa, e o veículo tem, eu brinco sempre, o dever pedagógico de mostrar essa separação, né, de colocar claramente, né, o que é um artigo de opinião, o que é a opinião daquele colunista, né? Então, às vezes a gente acha desnecessário, né, colocar lá que as opiniões expostas nesse artigo são de responsabilidade do colunista, para dizer que é aquela opinião daquele colunista. É importante a gente reforçar isso, né? Como é importante também, eu vejo, imagina, longe de mim querer ensinar o Padre Nosso para o Vigário, mas é um pouco o que eu sinto quando a gente fala muito com o professor dessa falta de entendimento, né? O jornalista ele não é independente, ele não é isento, ele não dá, ele tem, né? Ele segue uma linha jornalística que pende para um lado ou para o outro, né? Também fazer um jornalismo mais isento possível, né? Sabendo que a isenção absoluta não existe, né? A gente está vivendo um momento nebuloso com relação à geração do nosso conteúdo. Eu trago 2 exemplos, se você me permitir. Claro. Os 2 foram produzidos por mim mesmo. Um deles numa situação comovente para mim, que foi a perda do meu sogro. Um médico muito conhecido aqui na cidade onde eu moro, foi político, então super conhecido, e eu dei a informação do falecimento dele. Ele estava internado com os sintomas de Covid. Ele foi um dos primeiros a partir por conta dessa doença, foi em 29 de março do ano passado.
Aí eu coloco a informação que a primeira da que era suspeita. Aí depois, né, quando vem o laudo médico da morte, causa-morte, ali eles afirmavam que era por conta do Covid. Estava lá claramente, né, Covid-19. Aí eu faço uma outra matéria afirmando que ele tinha morrido de Covid. Nossa, foi um enxame de pessoas escrevendo, dizendo que eu estava ali colocando mentira. Assim, parecia que eu estava emitindo uma opinião no texto que eu coloquei quando estava afirmando os fatos que estavam presentes. Eu, com aquela minha dor da perda de uma pessoa que era muito querida, né, sabedora que ela era importante para o nosso meio social, informando das motivações e preocupado também, porque naquele momento a doença ela estava política, né? As pessoas estavam querendo politizá-la, né? Aquilo foi um desgaste enorme para mim, né? As pessoas não entenderam aquilo como uma informação, mas como se eu estivesse contribuindo para uma desinformação, uma vez que elas não estavam acreditando que a Covid era aquilo tudo que a gente veio a ver do que se transformou, né? Outro Esse exemplo é fantástico, né? A politização da pandemia, né? E Uhum. como a polarização tumultuou a cobertura e fez com que muitas pessoas não conseguissem realmente ver a evolução, né, da próprio conhecimento em relação ao vírus. Né? Quando vieram as primeiras informações, você tinha ali um nível de conhecimento que foi sendo, né, foi sendo construído e aumentado ao longo do tempo, né? É realmente incrível, mas interessante. você vê, um ano depois, eu fazendo uma academia minha aqui na cidade, reparei que 20 a 30% das pessoas não estavam usando a máscara adequadamente. E fui reclamar com a direção. A direção disse que não podia fazer nada, ela já emitia aviso sonoro, dizendo da importância. E aqui tinha uma lei dizendo que era obrigatório, como todos os municípios do Brasil, o uso da máscara quando estiver em ambiente fechado. Aí resolvi fazer uma matéria alertando que naquela academia, eu não fiz uma matéria generalizada sobre as academias que permitem ou não o uso adequado da máscara. Eu estava diante de um fato, onde ali eu narrei, e após eu postar isso, replicar no Facebook, nossa, também o que houve de comentários assim, questionando a minha motivação, né, com relação ao porquê de eu ter feito aquela matéria, sem as pessoas entenderem que eu ali estava preocupado comigo, sim, e com todos que estavam naquele ambiente, né, que estavam. Eu tirei 3 fotos e postei as 3 fotos, onde mostravam 5 pessoas usando inadequadamente a máscara ou estavam sem ela, né? Numa academia que tinha 50 pessoas naquele dia ali, ou seja, 10%, né? Estava ali, né, naquela fotografia. E mesmo diante da fotografia, ninguém buscou a relevância, né, do que eu estava querendo questionar. Mas sim, aí fizeram uma outra politização, achando que ali eu estava em nome de uma outra academia, que ali, enfim, eu também, aquilo me chocou muito. Eu confesso que a resposta não foi a que eu esperava, né? E foi uma experiência frustrante para mim, né? Porque ali a gente faz um alerta, demonstra, né, que uma realidade que as pessoas não querem ver. Mas eu acho que é isso que está acontecendo, né? Diante desses fatos da pandemia, desde do início dela, as pessoas não levam muito a sério as coisas conforme realmente elas são. E aí entra a questão da minha opinião, né? A minha opinião é que máscara não faz diferença. Então, eu esboço a minha opinião e vou contra tudo, né? Mas a Adélia queria falar. Fala lá, Adélia. Já falei muito. Adélia? Ela começou a falar, eu cortei. Patrícia, só uma coisinha aqui antes. A Márcia Miranda está dizendo o seguinte: como esse trabalho de educação é feito na prática? Há cartilhas ou guias já disponíveis? Como um publisher pode se engajar neste movimento? Essa é da Márcia. Aí a Maria Ângela, ela está dizendo o seguinte: boa tarde a todos, como sempre, excelentes esses cafés, tema importantíssimo hoje, gratidão. Adélia, você quer perguntar? Depois, Patrícia, você ia mostrar alguma coisa para responder para a eu fui buscar, que agora é o momento mexam, tá? Não, então, Márcia, obrigada pela sua pergunta. É só contar um pouquinho como está estruturado, né? O programa, a gente tem como objetivo formar
né, educadores, multiplicadores, pessoas que levem a educação midiática para a sala de aula. Então, a gente criou um site, que é o educamedia.org.br, até coloquei aqui no chat o link, o que tem nesse site? Ele tem planos de aula, recursos pedagógicos, trilhas, né, que o professor pode entrar ali, baixar gratuitamente esse plano de aula e aplicar na sua turma. A gente também fez um cruzamento entre as habilidades exigidas na Base Nacional Comum Curricular com aquilo que a gente está propondo. Dentro do ambiente analítico, o que a gente tem a gente faz workshops, né, junto com os veículos de comunicação, para falar o que é essa... Adélia, tira seu som. Desculpa, Patrícia. Adélia, tira seu som. Obrigada. O que é essa camada de educação midiática, como a gente pode auxiliar os veículos a criarem, né, espaços de educação midiática no seu veículo e assim por diante. Mas a gente tem, e isso funciona super bem, não é só para professores, que é esse guia que a gente lançou ano passado, que é o Guia da Educação Midiática. Ele explica, né, o que é a origem do termo, por que ela é importante, e fala muito sobre a questão do aprendizagem, por exemplo, esse daqui, aprendizagem baseada em projetos de investigação. A gente tem um plano de aula que chama Aprenda como um jornalista, que é incentivar justamente a criança, o adolescente a aprenderem a fazer perguntas, né, porque a partir da investigação eles vão conseguir desenvolver mais. Tudo isso é livre para download, é tudo gratuito, tudo que está no site é gratuito, então pode entrar lá, fuçar bastante, é bem legal. Na área de recursos, tem muita coisa, tem muito vídeo, muita animação, muita coisa sendo produzida. A única coisa que a gente pede é, se utilizar os materiais, citar, né, o Educamídia e o Palavra Aberta e compartilhar com a gente nas redes, porque é isso a gente faz, a gente movimenta. Recentemente, começo de outubro, para comemorar o Dia Mundial do Idoso, a gente lançou o Educamídia 60+. Também coloquei o link aqui no chat, que é voltado para a terceira idade. O que a gente entendeu? Que o público da terceira idade é um público altamente vulnerável, né? E que, por N razões, por perda cognitiva, por falta de conhecimento, mas principalmente pelo fato de que muitos deles cresceram, se acostumaram com o veículo de comunicação no formato antigo. Aquele que era impresso, que tinha uma separação perfeita entre o que era o editorial, o que era a publicidade, o que era a matéria jornalística, tudo separadinho ali, né, dentro da forma como você folhava a revista, da forma como você assiste a televisão até hoje, com os breaks comerciais e assim por diante. E um outro fator que leva esse público a ser mais vulnerável e acreditar mais nas informações que chegam, principalmente por WhatsApp, é achar que tudo que está escrito e tudo que está na internet é verdadeiro, né? Então, a gente criou o Educamídia 60+, hoje, né, a gente tem 5 módulos, a gente fez em módulos para facilitar o entendimento, são pequenos vídeos com uma cartilha, e aí a gente também está chamando pessoas que lidam com o público idoso, então, por exemplo, pessoas da área da saúde, da área da ciência social, da área da gerontologia, para que eles baixem, né, esses materiais e nos ajudem a replicar e a levar a educação midiática para esse público. Então, de novo, tudo gratuito, as cartilhas já estão lá, são 5 módulos e é bem legal. E aí, gente, me ajudem a divulgar, nos ajudem aqui a fazer principalmente no 60+, a gente precisa replicar. Pois era isso que eu estava pensando aqui, Patrícia, porque eu acredito que o desafio para você conseguir educar um idoso é maior, né, do que uma criança. Né? Tudo bem que a criança tenha todas as informações, né, a descobrir, tudo a pesquisar e tudo mais, mas o idoso ele tem uma certa resistência, né? Ele tem uma certa desconfiança, né? Do nosso aprendizado mesmo, enfim, de vida, né? Difícil às vezes, de você receber alguma coisa e você assim, sempre achar que
a pessoa está querendo alguma coisa. Ah, imagina, né? Está me passando essa informação por quê? Né? Imagino que exista uma resistência maior. E a minha dúvida era exatamente como vocês faziam para esse link, né? De juntar, de trazer esse conteúdo e entregar para esses idosos, né? Porque tem que vir também através de um meio que seja confiável para ele, porque senão ele nem vai entrar em aí a contato, gente, né? então, esse ponto, Márcia, foi muito importante na hora que a gente definiu a estratégia de distribuição do conteúdo do 60 a mais. A primeira coisa que a gente fez foi um projeto piloto com um grupo da gerontologia da USP, justamente para verificar se o conteúdo era adequado para esse público ou não. Então, por exemplo, linguagem, né? Então, a gente fez um glossário, tipo, que é um link, porque link pode ser muito fácil para a gente interpretar, né? Acesse o link tal, clique aqui, faça isso. Então, a gente fez meio que um beabá, né, inicial, justamente para colocar todo mundo na mesma página. A segunda coisa que a gente fez, e que foi uma sugestão desse projeto piloto que voltou para a gente, foi separar em módulos, em pequenos módulos, né, que a gente fez e foi super importante, então a gente está agora trabalhando. O terceiro foi utilizar influenciadores. Não influenciadores digitais, até a gente tem um trabalho com influenciadores digitais para a terceira idade, mas micro-influenciadores, pessoas que eles confiam. Então, por exemplo, o assistente social que está no centro-dia do idoso, o grupo lá que fala de saúde da família, o grupo de fisioterapia que dá... Então, assim, tem N, né? Porque outra coisa que a gente aprendeu também é que nesse universo de 60 a mais, tem tudo, né? As características são muito diferentes. Você tem aquele que nunca, né, mexeu num smartphone, e você tem aquele que sabe, que é superativo e tal. Então, a gente precisava entender, né, esse público, por isso esse projeto com a gerontologia. E uma outra coisa, só colocando aqui, se vocês entrarem no site, vocês vão ver os vídeos, é uma jornalista, a Flávia Aidar, que é a nossa influencer, né, influencer da terceira idade, que já tinha um canal voltado para o público, né, para esse público, 60 a mais, que é o Ávida, e ela, né, já conhecedora da linguagem, ajudou a gente a traduzir. Então, é muito, assim, foi recém-lançado, o ano que vem a gente vai jogar todo peso, principalmente porque a gente vai lançar uma cartilha, um módulo, né, para o período eleitoral, combater a desinformação no período eleitoral. Então, é um processo, gente. A gente tem que atacar de todos os lados, né? Adélia, você tem sua pergunta? Eu acho que ela silenciou e não está. Então, mais alguém tem alguma pergunta? Não. Então, Patrícia, eu quero agradecer demais sua participação aqui no Café da Nera. A ideia é que seja mesmo, tenha uma duração de 1 hora, para que as pessoas... Sabe aquele refresco no meio do dia? Você está trabalhando, você vai para tomar seu café e depois volta a trabalhar. Então, essa é a ideia do café, né? Que as pessoas possam ter sempre informações diferenciadas, não só do meio onde elas estão, né? Mas também de outros meios. Para estar sempre antenado, para estar sempre percebendo tudo que acontece e como pode atuar nessa sociedade multidisciplinar que nós vivemos hoje, né? E qual é o papel de cada um, e eu acho que é isso, o teu instituto ele faz isso, né? Resgatar o empoderamento das pessoas, resgatar o empoderamento do cidadão, né? Para que ele seja, de fato, o grande protagonista da própria vida e o grande protagonista do país, né? Acho que é esse o grande aprendizado, né? Que todos nós devemos ser protagonistas do nosso destino e com liberdade e principalmente com conhecimento e discernimento, né? Acho que isso é fundamental. Não, fantástico, isso é super importante, e principalmente porque uma das coisas que a gente
trabalhou desde o início, e eu estou vendo a Ângela Hen aqui, que participou da Fundação do Palavra também, que era incentivar a autonomia do cidadão, né? Em relação a tudo, né? A não tutela do Estado. Por que o Estado tem que determinar o que a gente pensa, o que a gente consome, a nossa, né, tem que entrar na nossa liberdade de escolha, tem que determinar qual produto a gente pode consumir, qual produto a gente não pode consumir, né? Então, é sempre trabalhar, eu acho que é o mote principal do Palavra Aberta desde o início, era trabalhar na liberdade individual, né? Empoderar o cidadão mesmo para que ele possa fazer as suas escolhas, né? E a melhor, né? A escolha informada, quanto mais informada, melhor, mas que o cidadão tem. Eu sou fã daquele filósofo israelense, o Harari, que ele tem vários livros, e um deles, ele é muito claro, ele diz o seguinte, que clareza é poder. Então, à medida que o conhecimento fica muito claro para você, que você tem acesso a esse conhecimento e discernimento para isso, acho que você pode dizer nesse momento que você tem poder, né? Então, clareza é poder. É a nossa frase aqui, ó, não sei se vocês conseguem ler. Quanto mais a gente sabe, melhor a gente decide. É o slogan do Palavra Aberta. Justamente, eu acho que é isso que está norteando o mundo hoje, né? Exatamente. Mas super obrigado, contem comigo. E muito obrigada. E vou falar com você da incubadora, hein? De novos leitores. Vamos junto, vamos junto. Obrigada a todo mundo que acompanhou. Obrigada a todos, obrigada pela participação, Patrícia. Um grande beijo. Tchau. Beijo para vocês. Tchau, gente. Obrigada.